Olá, mulheres, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a Ana. A Ana veio falar um pouquinho sobre maternidade, um pouquinho não, né? A gente vai falar mesmo. Uma mentoria mesmo para você, mãe, para te abençoar, para que você venha entender qual o propósito, né, de ser mãe à luz da palavra. Então, a Ana, ela é líder, né, do Ministério Infantil lá da minha igreja, e é uma honra, né, ela ter aceitado, ela ter vindo aqui em casa. E já fazia tempo, olha, que ela falou que ia vir aqui na minha casa. Quando eu falei, eu nem grávida eu tava. Olha aqui, eu já tô até com o neném. E aí Deus preparou o momento certo, né? Amém. Ele sempre prepara tudo muito certo. E hoje ela tá aqui, né, transbordando para nós, para você, essa área da maternidade que é tão linda. Então ela vai falar um pouquinho quem é a Ana. Amém. Boa tarde, meninas. Meu nome é Ana Paula, eu tenho 36 anos, sou casada há 12 anos, quase 13, sou mãe de 2 meninas, a Aurora, de 6 anos, e a Helena. Fala oi lá pro pessoal, Helena. Olá, e a Helena, que vai fazer 4 meses já, meu bonecão da estrela aqui. Estou no projeto de não deixar a criança passar fome, então dá pra ver que ela mama bastante. E ela tá aqui, ó, grudadinha, né? O tempo inteiro. E a gente está aqui hoje para poder falar um pouco sobre maternidade, à luz da palavra de Deus, desmistificar muitas coisas, tirar peso, levantar alguns questionamentos, e que Deus possa nos conduzir em todo o tempo e que você possa ser edificada ao final dessa live. Amém. E eu quero começar falando aqui com a Ana sobre o chamado mesmo, né? O nosso chamado de Deus, sobre ser mãe. Então, eu queria que você trouxesse um pouco, Ana, sobre esse chamado, né? Porque nós, como mãe, nós carregamos, né, esse filho na barriga, geramos, mas na verdade é o Senhor, né? O Senhor que nos escolheu. Na verdade, é Ele que gerou, Ele que, né, a gente só carregou, porque essa magia do criar é do Senhor, né? Eu vejo hoje o mundo ele tentando tirar isso, né, das mães, da família, querendo falar que, né, a gente pode ter filho não assim de qualquer maneira, eu quero falar, mas na questão assim, a Bíblia ela é clara em dizer que é homem e mulher que pode gerar um filho, e não muda, né? Então, isso é plano do Senhor para as nossas vidas, e nós somos chamadas pelo Senhor para edificar a vida dos nossos filhos através de ensinar a palavra de Deus. Então, eu queria saber, né, de você, Ana, assim, o que você tem para falar para ela sobre o chamado de ser mãe? Amém. Eu passei a parte da manhã em reunião com o pessoal do Ministério Infantil e depois separei um tempinho para estudar um pouco sobre a palavra. Eu estou lendo um livro, né? Até trouxe aqui alguns livros para indicar para vocês, mas esse livro em si é o livro que eu mais quero falar, e muita coisa que eu vou falar tá aqui, que é o Criação Bíblia Compatível, da pastora Tatiane Joslin. Recomendo a leitura, é uma leitura muito boa para todas as mães, aquelas que já têm filhos e aquelas que ainda não têm filhos, já vão se preparar e vão sair na frente até, isso é muito bom. E o chamado do Senhor para nós, ele não chama a gente só para procriar, entendeu? Ser mãe, porque hoje eu vejo que o mundo ele quer banalizar a figura materna. Até usam um termo, né, tanto para pai quanto para mãe, que é de genitor. Tipo, eles querem deturpar a figura paterna e materna a um nome, genitor. Porque genitor qualquer um pode ser. Mas aquele que é pai e mãe é diferente. E eu até anotei algo aqui que a Tati Joslin fala, que existe uma diferença muito grande em se tornar mãe e continuar sendo. Porque se tornar mãe, descobri a gravidez. Já é mãe. Já sou mãe.
Agora, ser mãe, ser mãe, continuar sendo, é uma caminhada eterna. Eterna. É eterno, é eterno. Isso, ser mãe é um chamado eterno, né? Gerar é um chamado, né? Eterno. Imagina, isso Deus confiou somente às mulheres, Deus não confiou isso aos homens. É nós quem carregamos. Imagina, eu passei por uma gestação agora recente, a Helena tem 4 meses, eu lembro o dia que a Helena nasceu e eu olhei para ela e eu agradeci a Deus, porque eu falei, Senhor, obrigada, porque o teu mistério se formou dentro de mim. Eu não imaginava que eu teria uma loira agora, a Aurora tem o cabelo mais escuro, a Helena o cabelo é loiro e o olho é verde, gente. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Olha lá para as meninas. Olha lá! Você acha que eu tenho como ter controle para poder fazer um neném tão bonito assim, gente? É Jesus, né, Helena? Essa beleza de Cristo. Fala assim, foi Jesus que me fez bonita desse jeito, pessoal. Então é o Senhor mesmo que nos capacita. Ser mãe não é uma tarefa fácil, não é. Agora, ser aquela que só é a genitora, aí essa é fácil. Porque você só tem que dar o que comer, o que vestir, um teto para morar, dar uns gritos de vez em quando, mas você não se preocupa com o propósito eterno, porque criar filhos tem um propósito. Tudo tem um propósito na nossa vida, inclusive a criação dos filhos. Isso demanda um propósito, é uma tarefa que demanda uma missão. E é uma missão eterna, né, Mi? Então a gente precisa mesmo estar buscando em Deus o direcionamento para sermos mães. Para sermos mães segundo aquilo que o Senhor tem para nós, para viver o nosso propósito com excelência. E algo, meninas, que eu sempre falo, a gente tem que ter uma vida, assim, a Bíblia ela fala que a gente tem que orar sem cessar, e é sem cessar mesmo, porque é só através de Cristo, sabe? Porque às vezes nós temos pensamentos, né? Às vezes as pessoas não entendem do mundo espiritual, mas o mundo espiritual é muito real. Então todo tempo o mundo tentando te tirar da beleza, do cuidado, o mundo tentando trazer um peso, um fardo muito maior. Eles entregam que o trabalho lá fora para a mulher, não, mas a mulher profissionalmente ela tem isso e aquilo, esse mundo lá fora, né, da condição financeira. Ai, mas o que você vai ser? E eles tiram o que eu vou ser? Ser mãe. É assim, é excepcional, porque assim, é algo só que Deus faz em nós. E a Ana falando aqui, eu trabalhei até pouco tempo, assim, eu trabalhava, levava as crianças, e quando eu voltei para dentro, né, de casa, né, eu vi a maternidade como diferente. Porque eu entendi o propósito. Eu ia na igreja, eu trabalhava, Deus me tratou muito como esposa, através também, depois que eu fui mãe. Uhum. Eu falo assim, que até a esposa que hoje eu sou, a Manuela, ela tem grande influência, porque assim, o primeiro filho é aquela bomba, assim, tipo... E agora? O que eu faço? Eu parecia, meu mãe. Deus, cadê minha vida? Cadê o manual de instrução? Isso. E aí eu me pegava pensando assim, meu Deus, será que eu vou... E a minha vida? Porque eu ainda vivi uma vida que eu vivia, eu tenho certeza, né? Que eu vivia mais pro mundo, eu tinha saudade das coisas do mundo. No entanto, com o segundo filho meu, eu não tive isso. Porque Deus começou a me tratar de uma forma que eu não precisava mais. Eu entendia que isso que eu estava vivendo, a maternidade, o lar, a família, me preenchia de tal forma que nada do que o mundo tinha para oferecer era impressionante. Porque às vezes, né, eu vejo que muitas pessoas elas se perdem, assim, a mulher se tornou mãe. E aí o marido ele tem uma função, a mulher tem uma outra função totalmente diferente. Sim. Porque a gente é aquela mulher que cuida, que nutre, que a gente tem esse dom do cuidado, do carinho. O homem ele não tem isso daí, gente. Ele claro, ele vai ajudar, mas ele não é mãe. Ele é totalmente diferente, entendeu? Ele tá ali e às vezes até algo que eu vejo que nós mulheres fazemos, às vezes a gente quer cobrar algo do homem que ele não tem para entregar.
Porque é a mulher que gosta, aí faz isso, faz aquilo, o homem faz uma coisa só. E é a gente que fica pegando aquele monte de coisa e às vezes também a gente coloca um peso no marido que também não deveríamos colocar, porque o Senhor, ele tem um papel para nós, né, mãe, papel para eles como pai, e às vezes eu vejo algumas mulheres cobrando algo dos homens e por causa disso se acaba perdendo um pouco da maternidade. Não sei se você está conseguindo entender na questão assim, a mulher ela quer que o homem seja a mulher, sabe, assim, uma inversão de papéis. Isso, porque daí a mulher, não, eu quero voltar a trabalhar, e você tem que fazer isso e aquilo. Só que às vezes o chamado pro seu marido de Deus é outra coisa, né? Chegou na minha vida, o chamado do meu marido, ele falou assim, Mia, agora eu vou viajar e você vai ter que voltar pro lar. No início foi muito difícil pra mim, mas o Senhor, ele foi me tratando, eu fui orando, e o Senhor, e por isso que eu falo assim, que a gente tem que orar, porque senão a gente não consegue entregar esse lado materno, porque às vezes o Senhor, ele vai querer nos curar de uma forma diferente. É igual, eu falo assim, que eu só voltei mesmo, não foi nem por causa do Gustavo, foi porque Deus me colocou lá dentro do presídio, e quando eu estava lá dentro do presídio, quando eu fiz uma pergunta para essas presas, eu falei assim, porque geralmente quando um preso está lá dentro, a gente fala assim, tem uma pesquisa que fala assim, é porque não teve pai. Aí eu estava no presídio feminino, e o que eu pensei? Elas não tiveram pai, né? Elas vão responder isso. Na hora que eu perguntei, elas falam, eu fiquei chocada, porque a maioria levantou a mão e falou assim, que a maior dor delas era por causa da mãe. Porque a mãe trabalhava o tempo inteiro, porque a mãe não dava atenção, porque a mãe... E aí eu perguntei outra coisa. O que essas mulheres... O que essas mulheres, elas queriam? Você quer acalmar ela? Fica na paz, vamos fluir. E o que essas mulheres queriam das mães? Porque elas falaram, né, que a dor maior era da mãe. E aí na hora que essa mulher falou, teve uma que falou assim, eu só queria que a minha mãe falasse palavras de amor pra mim. Ela só falava palavras de cobranças. E aí eu me vi, porque às vezes quando eu falava com a minha filha Manuela, e ela já tinha 6 anos, ela falou assim, mãe, você só trabalha, e eu não escutava ela. Mas quando eu ouvi as presas me falando as coisas, que elas queriam uma mãe que fosse presente. Que fosse presente. Aí, às vezes, sabe o que acontece? A gente acha que é presente. Porque assim, tudo bem, eu tô lá trabalhando, tava levando meus filhos no carro. Mas eu era assim, gente, vamos que eu tenho que entregar essa sacola. Aquela loucura. Isso não é presença. Você tá ali, né, chegou do trabalho, tá sentada na sala, seu filho tá brincando e você tá no celular. Aí você acha assim, só porque você tá no mesmo ambiente, você está presente. Mas não tá. E eu falo isso por mim, tá? Vou confessar meu pecado aqui já na live. Eu trabalho muito pelo celular. Então, dando atendimento pastoral, resolvendo coisas do meu trabalho, porque eu também trabalho na igreja, na parte administrativa da igreja. E para as mães que trabalham na área administrativa sabem o quanto isso é pesado, né? Puxa bastante a gente. Então, às vezes eu tô em casa e a minha filha tá ali, mas eu tô no telefone. Às vezes eu tô amamentando e eu tô lá respondendo coisas, tô trabalhando isso e aquilo. E aí a Aurora, ela fala, mamãe, agora você tem que sair do celular e brincar comigo. Mamãe, agora você tem que ficar só comigo. O celular eu não quero. A Ana falando isso, é pra você ver, os filhos, eles têm algo assim, eles veem. E às vezes a gente que não escuta. É igual, né, ela tá falando isso do celular, mas a minha filha falou assim, mãe, você só trabalha. Eu não consegui escutar ela. E aí, olha o quanto de tempo às vezes que a gente perde. Tipo assim, porque há uma prioridade, né, Ana? O nosso primeiro chamado é o nosso lar. Não tem família, como. Esse é o nosso primeiro ministério, né, Michele? Esse é o nosso primeiro ministério. E isso é muito sério, porque às vezes eu vejo, a gente às vezes é convidada para ir fazer alguma coisa e a gente se afasta da família.
achando que tá fazendo algo pra Deus, e aí daí você fala assim, ai não, mas olha como que Deus usa essa mulher pra falar, Deus... Ele usa, sabe por quê? Porque ele vai usar, ele vai usar. Se ele usou uma mula pra falar com Ele ele vai usar. Mas gente, o problema é dentro do seu lar. Você imagina, às vezes o nosso filho olha e fala assim, nossa, olha minha mãe lá com essas ela mulheres. É uma bênção lá fora e aqui em casa ela é uma mulher só por Deus. Isso! Lá ela é conhecida como uma mulher de Deus, aqui em casa ela é só por Deus. O nosso marido nos olhando e falou assim, olha, quantas mulheres atrás dela. Mas aí, a mulher... Deixa essas mulheres saber que aqui em casa ela é uma mulher rixosa, uma mulher que não edifica a casa em nada, uma mulher que destrói a casa em palavras, em atitudes. Então o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para ser uma mulher mesmo, a imagem e semelhança dele, viver a maternidade nossa com propósito, criar os nossos filhos para a glória de Deus. Que às vezes a gente acha que é só suprir os filhos de forma material, entendeu? Que hoje acontece muito. Material. E outra coisa, além do material, eu falo, Ana, eu leio assim muito sobre, assim, o filho tá ali incomodando, você pega e dá o celular. Você pega... Ai, tá incomodando, celular. Vamos almoçar no restaurante. Celular. Enfia o celular na criança... E aí a criança não sabe se comportar num ambiente, não sabe lidar com tédio, não sabe lidar com frustração. E aí se torna... Eu até participei de uma palestra para pais, final de semana passado, e o palestrante, ele fala assim, ele tava falando, né, que muitos das coisas que a gente faz com os nossos filhos hoje vão refletir na fase adulta. Vai. E aí tudo assim, a nossa negligência, a nossa falta de presença, a nossa omissão na hora de ensinar aos nossos filhos princípios e valores, ensinar aos nossos filhos sobre autoridade, sobre limites, ensinar aos nossos filhos sobre como expressar os seus sentimentos, as suas emoções. Quando a gente omite isso, isso vai refletir na fase adulta, porque os nossos filhos não serão criança para sempre. E aí quando eles crescerem, eles vão se tornar muitas vezes adultos que não sabem lidar com coisas simples da vida. Não sabem lidar, não sabem dizer não sabem lidar numa situação de competição, numa vaga de emprego. Eu vi um vídeo há um tempo atrás de um rapaz que ele se envolve num acidente automobilístico e ele fica tão histérico, ele começa a gritar. Assim, você olha ele, você imagina uma criança de 5 anos fazendo birra, só faltou ele se jogar no chão. Ele batia o pé, ele gritava, ele estava histérico por conta do acidente, bravo com a outra pessoa, porque a outra pessoa bateu por uma desatenção, bateu no carro dele. Imagina, você acha que esse rapaz, ele foi instruído? Será que ele aprendeu sobre como lidar com as suas emoções? Como lidar com frustração? Provavelmente não. E esse assunto esse assunto é muito sério, né? Sobre as emoções, porque eu vejo assim, até nós adultos, eu vejo eu como mãe, né? Até esse ano eu falo assim, eu sou uma pessoa muito né? E eu sou meio estouradinha. Só que eu falo assim, né? A gente precisa ter o Espírito Santo de Deus. Porque assim, eu não posso ser mais estouradinha. Porque eu sei que nós temos o Espírito Santo e nós temos domínio próprio. Então, eu preciso ser uma mulher de oração. Claro, gente, que eu vou me irar. Claro, a Bíblia fala, irai, mas eu não posso pecar. E claro, gente, se você pecou, você corre o mais rápido para colocar a casa em ordem, sabe? Né? Naquele momento que você deu um grito, aquele momento, sabe, que você exagerou, para você mostrar para os seus filhos, porque às vezes, como criança, eles também precisam entender assim, eu posso errar. Posso, minha mãe errou, mas ela tem a facilidade de reconhecer o erro. Isso, ela falou assim, mas eu errei. Olha, filho, eu não posso lidar com você assim, né? Eu não posso lidar com você. Aqui eu faço muito isso. Vocês podem perguntar até pros meus filhos. Eles falam. A Manuela, ela fala assim, a minha mãe, porque ela é brava. Eu falei assim, Manuela, mas a mamãe não pediu perdão. Uhum. E aí eu sempre falo uma frase assim, sobre o perdão, né? Porque o perdão é você
eu admito o meu erro e você buscar não fazer, não cometer o mesmo erro, né, Ana? É você entregar. E muitas vezes a gente não vai conseguir vencer sozinho. A gente precisa mesmo de Cristo. E eu falo isso real, assim, que é todos os dias a gente orando, né? E aqui em casa, algo que eu faço, acordei, oro, Pai Nosso que está... E eu oro mesmo, a oração do Senhor, o Pai Nosso, e começo a orar, Senhor, o meu lar é de paz, o meu lar não é de confusão. Aí meu marido falou assim, ai meu Deus, acho que a Michelle tá louca. Mas não, eu comecei... Louca por Jesus. Isso. E você tem aí na sua casa, e você falar isso pros seus filhos. E daí você pode olhar aqui, eu e a Ana falando, a gente não é perfeita, gente. Não, eu quero... porque às vezes você fala, mas não, elas não pecam. Claro, a gente peca. A gente tá aqui pra falar de maternidade real. Isso, é real. Mas que a gente tenha esse coração, sabe? De olhar e falar assim, pequei. Vou me consertar. Às vezes é uma situação, às vezes a gente não tá bem conosco. Às vezes é um dia que você amanheceu com uma dor, sabe? Às vezes é um dia que você tá de TPM. E eu falo assim, que a mulher, ela é uma mulher, a cada semana é uma mulher, né? Às vezes a gente fala assim, é Satanás. Não, às vezes é você, é os hormônios. A gente... Né? Não é. Falando disso, de ser em cada momento uma mulher, isso é no dia, porque nós somos mãe, quisera fosse que mãe fosse uma profissão, assim, que a gente começa às 8 e encerra às 18, volta só no outro dia, mas gente, não, a gente é mãe da hora que acorda até dormir, e ainda de madrugada a gente também é mãe, tá? E além de ser mãe, a gente limpa a casa. A gente é esposa. A gente é nutricionista, é dentista, é médica, psicóloga. Além de... psicóloga, agora eu vou falar mais. A Ana tá ali, eu falo assim, que eu recebo muita mulher falando de casamento. Eu tava falando isso pra ela. E, gente, e hoje eu até... eu não vou chorar. Mas eu vi uma foto e nela tava escrito assim, que... tinha um soldado protegendo outro soldado e a frase falava assim, às vezes essa pessoa que tá te defendendo, ela tem as lutas dela, mas ela tá ali defendendo você, então ela tá te protegendo, mas ela também tem as suas lutas, mas naquele momento que a gente escuta o outro, que a gente vai lá e entrega algo, né, para essa mulher, né, a Ana, eu imagino que deve vir muitas mães, né, perguntar sobre a maternidade, da mesma forma, eu no casamento, às vezes a gente tá passando algo no casamento e o Senhor falou assim, não, eu vou colocar você, porque agora você vai parar de focar aqui para você curar outra pessoa que eu vou te curar. E até eu tenho um testemunho disso, 2 semanas atrás, eu acordei com uma dor na barriga, e eu falei assim, eu tô com infecção urinária. Do nada, eu falei assim, eu tô com infecção urinária. E aí, ligou, não vou falar quem, não vou falar nomes. Não, aí a pessoa, pra não expor. Ela ligou e falou assim, Michelle, e começou a chorar, expondo a situação dela, e eu fiquei assim, e eu morrendo de dor. Aí ela falou o seguinte, e eu tô precisando comprar um remédio, eu não tenho dinheiro pra comprar esse remédio. E aí eu falei assim, qual o remédio? Deu na hora, eu falei assim, qual que é o remédio? Passa aí. E aí eu falei assim, eu tenho que pedir pro meu marido, né, uma autoridade aqui, eu preciso, né, pedir autorização. Mas mesmo assim eu já falei assim, não, me dá um remédio que eu vou dar um jeito. E aí, beleza. Aí eu olhei no papel, e ele tem um problema gastro, e o mesmo remédio da infecção urinária era o remédio do gastro. Eu coloquei o remédio. Falei, nossa, olha, já vou, né, nem vou precisar pedir pro Gustavo. Eu já vou fazer uma consulta e compro o mesmo remédio. Na hora o Espírito Santo falou assim, manda mensagem no grupo do seu prédio, que você tá precisando desse remédio. Aí eu falei assim, como assim eu vou pedir um remédio? Eu falei assim, eu obedeci. Falei assim, não, né? Aí eu peguei, né, enviei na hora, uma pessoa me mandou assim, eu tenho um remédio aqui em casa, eu vou te dar. Aí eu falei assim, não, então é pra doação, tá? Eu falei, não, pode vir, pega. Daí eu peguei, né, mandei minha filha pegar, ela pegou. E na hora que o remédio chegou na minha mão, olha que engraçado, chegou o remédio na minha mão. Na hora que chegou esse remédio na minha mão, automaticamente eu fui curada da dor que eu tava. Glória a Deus. E eu fui à tarde no hospital.
E o meu exame deu que eu não tinha infecção, era algo assim, espiritual mesmo. Espiritual, o Senhor te fez sentir algo para poder... Isso, porque às vezes, sabe o que acontece, gente? Às vezes, a gente fala assim, ai, mas o outro, a pessoa tá passando, e Deus, ele nos chama, porque às vezes se a pessoa olhou pra você, né, Ana, e falou assim, Ana, você pode me ajudar? Ela te viu capaz disso. Então... Mesmo que às vezes a gente não se sinta capaz para tal feito. Isso, porque daí às vezes são situações que a gente pensa assim, meu Deus, mas será que eu sou capaz disso? Não. E aí o Senhor, ele faz, e ele fala assim, não, eu só quero um coração disposto. Você está disposta? Você está disposta a entregar isso? E eu achei isso muito lindo, Sim. Sabe? Até falando sobre essa questão de ser capaz ou não, da gente às vezes não se sentir capaz, eu sou jovem comparado a muitas mulheres lá da igreja, Nossa, mães e tudo mais. E aí eu fiquei relutante um pouco, sabe, sobre falar sobre maternidade, porque eu apresento uma live, né, na igreja também sobre criação de filhos. O que é essa novinha aí? Quem que ela acha que ela é? Eu ela tenho 5 filhos. Exatamente. Eu tenho 5 filhos, já criei todo mundo, ninguém morreu. Aí assim, ó, ninguém isso. morreu, porque eu sei cuidar. Mas daí trata os filhos assim, ó, gritando com aquela loucura. Aí você senta com os filhos pra conversar. Você fala assim, misericórdia. Os filhos tudo cheio de trauma, contando que foram tudo criado na base do medo, tudo com muita violência, a base de fio, cabo de vassoura, chinelo, palavrão muitas vezes. Gente, palavrão. E assim, aquilo que eu tenho compartilhado com as mulheres lá da igreja, com as mães do Ministério Infantil, é aquilo que o Senhor tem me ensinado com a minha maternidade, porque a mim falou que quando ela se tornou mãe, foi que muita coisa mudou, e para mim foi a mesma coisa. Quando eu me tornei mãe, eu me vi repetindo padrões da minha mãe, porque minha mãe foi essa mãe da violência, essa mãe do palavrão, essa mãe dos gritos, da ofensa, de coisas assim terríveis. E quando eu me tornei mãe, eu me vi repetindo muita coisa, zero paciência, gritando. Eu lembro de uma vez, eu tava dando comida pra Aurora pititica, acho que menos de 2 anos, e ela não queria comer, tava numa fase bem terrível, e eu não entendia nada desse negócio de fases de criança, nada, primeiro filho, sozinha ali, ainda não entendia muito sobre essa criação de filhos à luz da palavra, já estava na igreja, e eu comecei a surtar com a Aurora lá, gritando, e eu falei assim, eu lembro, ai gente, eu vou contar isso, que hoje eu dou risada, mas no dia eu chorei muito. Eu lembro que eu catei os doces que ela gostava, eu catei tudo, joguei tudo dentro do lixo e falei assim, eu vou jogar esses doces no lixo, você não come comida, mas come doce, e não sei o quê. E eu parei depois, fiquei analisando, refletindo sobre aquilo, porque eu sou melancólico adora refletir sobre as coisas que fala e faz. E aí você teve uma profundidade. E aí eu tive um choque. Porque eu falei, gente, eu tô repetindo aquilo que eu abominava na minha mãe, eu estava repetindo com a minha filha. Então, e aí foi onde o Senhor me despertou para isso, para estudar sobre criação de filhos à luz da palavra, ir para a palavra do Senhor e entender o que o Senhor espera de mim como mãe, aquilo que Ele espera do meu esposo como pai, aquilo que Ele espera de nós dois juntos, porque criar filhos não é uma missão só minha. Não é só a maternidade. Exatamente. E a paternidade, eu falo assim, ele é mais importante. É o pai que gera identidade. Isso! Porque é Deus quem nos dá identidade. O homem representa a figura de Deus dentro de casa, na questão da autoridade, da identidade. E o pai é isso. E por muito tempo eu tive problemas com a questão da minha identidade, de entender quem eu era. Por quê? Porque eu não fui criada com a minha figura paterna. O meu pai me rejeitou quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. E aí eu fui criada por um padrasto, e a Mi sabe um pouco da minha história, sabe que eu sofri abuso sexual, então eu vim com muitos traumas. E eu pensava assim, meu Deus, como alguém que teve uma infância e uma vida, uma adolescência tão destruída, uma juventude tão pesada, pode agora ser mãe? O que eu tenho de bom para oferecer? Eu, realmente, de mim mesma, não tenho nada de bom para oferecer, mas... Quando eu pego isso aqui, ó,
e trago e aplico isso aqui na minha vida, a Bíblia Sagrada, aí a palavra de Deus, aqui é o meu manual de vida. É aqui que eu aprendo a ser uma esposa melhor, é aqui que eu aprendo a ser uma mãe melhor, uma amiga melhor, uma filha melhor. Vixe, nossa, se eu for falar tudo que eu já vivi com a minha mãe e tudo, e assim, humanamente falando, eu não teria nem convívio com ela. Eu escutando aqui a Ana, é tão real isso, sobre nós repetirmos, e isso é para você aí, mulher, pensar sobre isso. Será que eu estou repetindo algo que eu abominava? Ou será que eu estou concordando com algo do meu pai e da minha mãe que não edifica meus filhos, que não é criar a luz da palavra? Porque muitas vezes a gente acha algumas coisas que é tão normais, sabe? A gente acha que é normal algumas coisas que não são normais. E a palavra do Senhor, ela é clara em dizer assim, vem, você pode vir como estás, mas a gente não vai permanecer como estás, porque assim, esse é o verdadeiro evangelho. Ele é simples, ele é puro, ele é puro. E não tem como, né, Mia, a gente ter um encontro com Jesus e permanecer da mesma forma. Porque não tem como, algo assim, uma vida de oração, ela é transformadora, uma vida de palavra e aplicação da Bíblia, se você entende quais os mandamentos de Deus para a mulher, para o homem, se você cumpre, algo tá errado se você não está entendendo não, mas eu continuo fazendo isso, mas você fala assim, não, mas eu leio a Bíblia porque não tem como. Porque quando você ora, quando você lê a Bíblia, você é confrontada. Não tem. Porque às vezes eu faço algo aqui na hora o Espírito Santo fala, filha, vai lá. É que tem uma diferença, Bia, entre ler a Bíblia como um amuleto, tipo uma caixinha de promessa. Ai, deixa eu ver. Deixa eu ver como provérbios. Se a Bíblia fosse um deixa horóscopo. Eu ver salmos. Ai, deixa eu ver o que tem a Bíblia tem pra mim hoje. Usa a Bíblia como se fosse horóscopo. Um amuleto. Ou a gente usar a Bíblia mesmo como nosso norte, a nossa bússola de vida. Porque aqui tem palavras de confronto. A Bíblia vem para nos confrontar, para nos assim abrir os olhos. É como se você estivesse fazendo uma terapia com alguém que está te colocando ali de frente com o espelho e fazendo você olhar para dentro de si mesmo e enxergar o teu erro, enxergar a tua parcela de culpa nas coisas e buscar a melhorar. Porque a Bíblia não te deixa desamparado, ela mostra teu erro, ela te desnuda, mas ela também te dá direção. Ela fala assim, ó, filha, tá, que esse é o seu erro, eu te perdoo e tá aqui o caminho para você seguir. A solução é essa, para tal situação. E é algo tão lindo, porque às vezes a gente vai corrigir alguém, e eu falo isso até de comunicação. Agora vamos entrar um pouco na comunicação aqui dos filhos. A palavra do Senhor, ela fala que em tudo nós devemos ter amor, né? E então, às vezes, quando a gente vai corrigir os nossos filhos, a gente tem que pensar, será que eu tô amando ele? Eu tenho que corrigir, claro, sim, em ordem do Senhor. Mas tem amor? Porque sem amor, nada, eu não posso fazer nada, porque assim, eu posso ter essa casa limpa, perfeita, impecável. Mas se eu tirar a paz da minha família, é algo que o Senhor me tratou muito esse ano. Mas pra poder ter essa casa linda e maravilhosa, aí pronto. Você tá falhando na tua missão. Isso, porque não adianta eu ter uma casa limpa, maravilhosa, só que não pode respirar na casa. Não pode fazer nada na casa, daí... E antes, e o meu marido tá ali, ele sabe, e ele brinca, ele fala assim, Mi, porque eu já acordo já limpando, gente, porque a casa é grande. Aí esses dias, e coitado, ele comprou, a Ana, ele chegou e falou assim, eu comprei um robozinho pra ajudar ela. Então, você viu? Ele se esforçado, mas a gente assim, nada tá bom. Eu vejo assim, que é algo muito, a gente tem um chip da Eva. A insatisfação é grande, a insatisfação é assim, algo, todos os dias a gente tem que vencer. Porque, eu falo isso muito pro meu marido, eu falo, amor, você tem que me ajudar. Porque às vezes eu acho que é algo da mulher. A gente não vê. É algo que a gente tá ali e a gente tá limpando, sabe? Vocês vão me entender, porque a gente parece que tá sobrecarregada. Parece que é tudo nosso. E aí eu tenho certeza que Satanás fica assim, lá. Olha, você faz isso, faz aquilo, faz não. Isso é o marido. Só que eles também estão fazendo a parte deles. Só que a gente olha como se a gente... fora de casa,
Correndo risco na rua. Isso, e a gente não consegue ver, porque parece que a nossa visão tá assim, ó. A gente está cega, porque a gente só pensa em nós, porque a gente é egoísta. E todos os dias a gente tem que olhar isso. E aí até agora no devocional não. No planner devocional, vocês vão ver que todos os dias eu coloquei pra gente escrever como que eu tô, se eu tô bem, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso perdoar. Então, olha lá, até minha Alexa ali. Alexa tá lembrando ela que tem que colocar as coisas no lugar. Olha lá. A gente usa a Alexa, ela é uma benção. É uma benção, Alexa, ChatGPT, usado com sabedoria. Com sabedoria. E então é isso, é a gente olhar e saber se comunicar, né? E a comunicação, ela deve ser com amor. E a palavra do Senhor, ela também fala o seguinte, que a palavra, ela tem poder de vida e morte. Então, quantas vezes a gente no dia, às vezes a gente tá super bem, e você soltou uma palavrinha que você não precisava. E aí você vai ter que voltar, pegar o balde, você joga, e vai ter que limpar. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a palavra, ela é importante, porque na verdade ela é a conexão familiar, né? E a gente tem que abrir a nossa boca com sabedoria, e a bondade tem que estar na nossa língua. Sim. E aqui, até eu tava lá no devocional, no planner. Vocês vão ver que tem sempre um exercício, né? Um desafio lá. E tem aqui, ó, um desafio. Fale diariamente uma palavra de bênção e afirmação a cada membro da família. Às vezes a gente passa o dia inteiro. Parece que a gente viveu tão no automático, a gente não conseguiu dar um eu te amo, um abraço, sabe? A oportunidade de você... é automático. Isso, parece que a gente tem até dificuldade de fazer assim, Ana, não é? Isso daí eu até vou falar uma situação minha de casa. Às vezes eu tô tão no automático que meu esposo sai pra trabalhar e aí ele fala assim, tchau amor, Deus te abençoe, né, tem um bom dia e tudo mais. Fala bem. E aí eu respondo tudo pra ele no automático, porque às vezes eu tô amamentando, tô fazendo alguma coisa. Aí depois eu paro e penso assim, meu Deus... Se acontecer qualquer coisa com meu esposo e eu tiver que, tipo assim, falar assim... meu esposo, ele tava vestido assim, assim, assado. Eu não prestei nem atenção na roupa que ele saiu de casa pra trabalhar. Imagina. Gente, isso é muito forte. É muito sério. Olha a coisa que o Espírito Santo ministrou pra mim. Que às vezes, assim, eu até falei isso pro meu esposo, que às vezes ele sai pra trabalhar e as meninas estão dormindo. E aí eu falei pra ele assim, não saia de casa sem dar um tchau, um beijinho e um tchau pra elas. Mesmo que elas não vejam, que elas não ouçam. Mas no inconsciente delas vai ficar gravado. Porque a gente não sabe, a gente sai de casa com aquela certeza nossa, humana, de que a gente vai voltar, de que vai dar tudo certo, que esse é o nosso plano, mas a gente não sabe. A gente não sabe. Desse negócio aí que tá acontecendo no Rio de Janeiro, ontem eu tava vendo uma notícia de uma jovem, ela tava num carro de aplicativo e ela morreu. Ela tava dentro do Uber e ela morreu. Aí tava lá a foto, ela caída no banco, morta, cheia, alvejada com um monte de tiros, porque passou por um ponto onde tava tendo briga das facções lá. E aí a bolsinha dela, provavelmente acho que ela devia estar indo trabalhar, uma jovem linda, que devia estar cheia de planos, deve ter saído de casa fazendo inúmeros planos, quando voltasse vou fazer isso, vou fazer aquilo, na hora que chegar no trabalho, na hora do meu almoço vou fazer tal coisa, e não deu nada. Então a gente tem que viver o hoje, o amanhã nós temos que planejar, mas viver o hoje, viver uma maternidade mesmo, é uma palavra que eu uso muito no Ministério Infantil, é com intencionalidade. Nós temos que ser intencionais em tudo que a gente vai fazer. A gente tem que ter propósito em tudo, não parar de viver no automático, porque o mundo ele quer que as mulheres abandonem os seus lares, abandonem seus filhos nas escolas, nas creches, terceirize a educação dos filhos para a escola, para a creche, para babá e para isso e para aquilo, e vivam a sua carreira profissional, valorizem sua carreira profissional. Não está errado você ter uma profissão, você ter o seu trabalho, não, gente, eu também trabalho de forma fora da minha casa, né? Eu trabalho 24 horas por dia com administrativo de uma igreja, trabalho pro céu, gente, é difícil. Administrar a casa de Deus não é nada fácil.
E é cansativo, mas o nosso maior propósito, você já falou isso e eu volto a reiterar, é a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, é o nosso primeiro ministério. Não tá errado você correr atrás, ganhar dinheiro, isso, mas do que adianta você às vezes conquistar a super carreira, ser CEO lá de uma multinacional e os seus filhos perdido. Você não saber, não participar de apresentação dos seus filhos na escola, seus filhos viverem doentes, porque a gente sabe que a falta da presença da mãe reflete até mesmo na saúde dos nossos filhos. Você não saber o que seu filho anda fazendo. Muitas vezes eu já vi casos de mães que não sabem, às vezes, a cor favorita do filho. Eu passei por uma situação uma vez na igreja com uma mãe que ela tinha zero autoridade com o filho. O filho levou um brinquedo para a igreja e lá nós temos uma regra no Ministério Infantil de que não entra com brinquedo, porque pode estragar o brinquedo, tudo, e a criança daí vai ficar frustrada com aquela situação e que ali não é ambiente para isso. E o menino que teimou, começou a querer fazer birra, que ele queria entrar com o brinquedo. E aí eu gentilmente expliquei para a criança, expliquei para a mãe, tudo. E aí a mãe olhou para mim e falou assim: ai, pastora, aí, ó, o que eu faço? Olha aí, ele não quer me obedecer. Aí eu falei: mãezinha, você é a autoridade dentro da sua casa com o seu filho. Você precisa exercer essa autoridade. Se você acha que às vezes, mas eu já perdi a mão, Ana. Ai, Michele, eu já perdi a mão, meu filho já tem 7 anos. A neurociência explica que até os 13... Até os 13. Até os 13, não é até os 7. Não, até os 13 anos. Que era até os 7. Então, até os 13 anos você ainda tem domínio sobre o seu filho. Tá. Sobre essas questões, você ainda consegue. A partir dos 13, quando ele entra na adolescência, aí já fica mais difícil, porque daí eles já começam a questionar, eles já não começam a olhar mais para os pais como a figura de heróis, de que sabem tudo. Eles começam a achar que eles sabem tudo. Eles sabem de tudo. Sabem eles mais acham que nós. Que o professor da escola sabe mais do que os pais. Eles começam a ter outros ídolos que não os pais. Então, ainda há tempo. Ore, peça a Deus mesmo: Senhor, eu quero direção, eu quero que o Senhor me ensine. A palavra do Senhor vai falar lá, Michele, em Salmo 127, que os filhos, eles são herança. Eu quero até ser fiel aqui, vou ler aqui o que está escrito em Salmos, deixa eu achar aqui. Salmos 127, estou precisando de uma Bíblia nova, minha Bíblia está feinha. Aqui, achei. Diz assim, os filhos são um presente do Senhor. Algumas traduções vai chamar de herança. Uma recompensa que ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz o que tem uma aljava cheia delas, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. A Bíblia ela está comparando aqui os filhos com herança, presente, e como flecha. Presente, a gente tem uma estima. A Mia aqui, nós estamos usando o tablet lindo, maravilhoso dela, 0 km, que ela ganhou de presente do marido. Que ele viu a intensidade do projeto e falou: Mi, quero te dar. Ele deu, Olha que benção. Então a Mia, ela vai cuidar desse tablet com zelo. Por quê? Porque é um presente, algo especial que ela ganhou de alguém muito especial, que é o esposo dela. E imagina você que a Bíblia está comparando o seu filho com um presente. Como que a gente presente vindo do Senhor. O Senhor é alguém muito especial para nós. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Criador. E Ele nos confiou uma vida. Eu não tinha como escolher, como eu falei aqui, eu não tinha como escolher uma criança, a cor do cabelo, linda, maravilhosa. Não. Mas o Senhor escolheu ela para mim e confiou. Um dia eu vou ter que prestar contas para ele. Gente, isso é muito sério. Nós iremos prestar contas. Eu vou ter que prestar dos nossos contas. filhos. Michele, aí eu vou chegar não lá olha aqui, que prestar que eu vou falar? Conta dos nossos filhos. Muita mulher faz o seguinte, ela começa a querer ensinar o marido, em vez de cuidar dos filhos, da maternidade, ela quer ensinar o marido. Aí Deus, até isso ele me tratou: filha, o seu marido não é seu filho. Ele não é seu filho. Ele é o meu marido, ou posso orar, mas ele é o líder da sua casa. Ele é o cabeça. Então, você é uma mulher sábia e aí o Senhor começou, porque eu era uma pessoa muito difícil. E aí ele falou assim: vai cuidar dos seus filhos,
vai cuidar da sua casa, vai cuidar do servir, que aí seu marido é tocado, e é verdade, e isso, a palavra do Senhor, ela fala, né, que quando o marido não é convertido, é através das nossas ações aqui, né, que a gente alcança. Isso, de ele ver Cristo em nós, né, e hoje não o Gustavo... nada você ficar falando versículo, orando, igual a mim falou, acordo, oro lá o Pai Nosso. Não. E aí o resto do dia aquela tempestade. É isso. E aí é algo que eu dou muita autoridade aqui, tanto pro Gustavo e para as crianças, delas me corrigirem em algo. Eu falo assim, gente, aqui é um ajudando o outro, sabe? Às vezes o nosso marido chega, ele não tá no dia bom. Então, se a gente não tem o dia bom... E aí, quando chegar esse dia, que a gente tem a sabedoria, a gente fecha a boquinha, vai pro quarto, ora, prepara uma janta, traz... Porque a mulher, ela tem esse... de injetar no homem algo que traz essa tranquilidade e que vai abençoar toda a família. Agora, se nós, mulheres, já começar aquela... O que é essa cara? Porque é igual quando o homem fala isso pra mim, né? E geralmente meu marido, ele não fala nada, ele fica quietinho, ele, ó. Então ele é um homem sábio. Amém, Jesus. Ele é um homem muito também sábio. Gente. E aí o Senhor vai me tratando. E eu falo todos os dias, Senhor, me trata. E até ontem, né, a gente saiu e ele tava conversando. E aí ele pegou e falou assim, hoje eu cheguei, né, lá na Michelle cedo. Eu falei assim, hoje, né, antes de trabalhar, daí eu falei assim, e eu já tava assim, ele falou assim, não vai ter nada. Ele caiu no golpe, gente. Coitada, ela iludiu ele. O pecado. E aí, orar pelo irmão. E aí, gente, eu achei muito engraçado, porque os homens, eles veem isso. E da mesma maneira, nós também temos que ver, porque essa relação, marido e mulher, ela tem muito a ver com a educação dos filhos. Sim, tem que ser saudável. Porque olha aqui, um lugar onde tem briga, discussão, né, confusão, contenda, onde um grita com o outro, onde tem desrespeito, aí como que a gente, o maior ensinamento, porque às vezes a gente até trata bem os nossos filhos, mas a gente trata mal o marido, a gente coloca a ordem errada, a gente inverte colocando os filhos na frente do marido, né, algo até que eu queria falar, que isso é muito importante, que muita mulher que eu converso, porque é mais na área do casamento, mas aí na hora que eu vou falar da área do casamento, a maioria dessas mulheres, elas inverteram o propósito. Aí elas me falam o seguinte, não, mas os meus filhos são o meu sangue. Mas a palavra do Senhor, ela vai falar que o nosso marido, ele é unidade com a gente. Ele é a mesma carne, gente. Olha que, pra você ver. Eu tenho meu pai e minha mãe. Mas o meu pai e minha mãe não é igual ao meu marido. Meu marido... O marido vem primeiro, né? Até algo... porque pra você ter o filho, você precisou de quem? Do marido. E aí, o que tá acontecendo? Tem gente que tá invertendo as coisas, coloca a mãe, coloca o filho. E aí, por isso que o casamento fica nessa... E aí vai, e tudo isso se derrama na criança. Não adianta, às vezes a gente quer, eu vou ensinar meus filhos à luz da Bíblia. Ótimo, que bênção, tem que ensinar mesmo. Mas primeiro é nós a referência de pai e mãe. Né, Ana? Não sei se você quer trazer um pouco, né, sobre esse assunto. Na mentoria que eu participei semana passada, o mentor falou algo e aquilo me chamou a atenção. Eu até anotei e trouxe aqui para falar com vocês. O seu filho, ele é o seu aluno. E você é o professor. E a sala de aula é o seu nível de satisfação com o seu casamento. Eu falei, cara... A sala de aula é o seu nível de satisfação com o casamento. Se o seu casamento estiver em ruínas, ou seja, imagina aquela sala de aula decadente, com cadeira quebrada, ventilador sem funcionar, a janela não abre, a porta tá com o trinco quebrado, aquela sala de aula toda quebrada, imagina. E aí esse é o seu casamento, esse é o cenário aonde a criança você como professor vai ensinar o seu filho que é seu aluno. Imagina.
E olha que engraçado, né? A Ana tava falando algo, eu fiquei imaginando aqui. Aí os pais brigando, porque assim, quando a gente ensina uma coisa boa pro filho, às vezes tem dificuldade de aprender, não tem? Sim, mas quando é uma coisa ruim, você tá lá brigando, xingando, aí ele chega lá com a amiguinha e xinga igual você fez. Exatamente. Um palavrão, nossa, Não você é? falou Tipo uma assim, vez, você não precisa você tá lá, repetir de filho, novo. nós temos que orar, vamos orar. Daí ele falou assim, porque é difícil, gente, é difícil orar. Eu falo Ler assim, a Bíblia, então, nem se fala. é uma guerra, é todo dia. Eu falo assim, aí vocês estão pegando aí o planner devocional, vocês vão ver, tem a parte de estudo, até da Bíblia inteira. Por que eu coloquei? Porque é igual a Ana falou, tá aqui, tá tudo aqui. Livros são bons para nós? Sim, são ótimos, ajudam, mas a Bíblia não pode perder esse papel principal. Você precisa, e aí eu vejo um monte de gente analfabeta, porque assim, às vezes assim, você vai na igreja há anos, aí a pessoa vai abrir a Bíblia, ela não sabe nem onde tá, tipo assim, Gênesis e Apocalipse. Gente, você vai na igreja, gente, a gente tem que saber, pelo menos o mínimo. Às vezes eu fico vendo, tem gente que fala de decorar. Eu tenho uma dificuldade, gente, de decorar, sabe, versículo. Mas eu decoro assim, eu decoro o que tá escrito, entendeu? Mas eu tenho dificuldade. Mas eu falei esse ano, eu falei assim, não é porque eu tenho dificuldade que eu vou deixar isso, eu vou querer aprender. Eu falei assim, não, eu vou decorar. Porque às vezes quando a gente precisa passar numa prova, a gente não se esforça, é difícil. E aí às vezes fala, mas eu já sei. Não, eu também quero melhorar nisso. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Sim. Né, Ana? E isso aí sobre o casamento, gente, eu pego muita gente assim que tá se separando, aí vem aqui pedir oração, e aí eles falam assim, mas meu filho tá com problema, tá... Lógico, a sala de aula dele tá decadente, tá quebrada, tá tudo destruído, Isso. sem verba do governo. E aí você tá aí na sua casa, e ainda dá tempo às vezes, sabe? Seu casamento ainda não chegou, porque tem um tempo, né, que a gente vai vendo, tá? Começou a briga. A gente tem que começar a aprender a se comunicar. Tudo bem, meu marido é grosso comigo. Até nisso a gente tem que começar. Eu teve uma época que eu era grossa, mas eu não via que eu era grossa. Eu acho que é natural meu e eu não, sabe assim, eu falar... Você não percebia, Não, né? eu não percebi. E eu gostava, falava assim, que você é grossa, não sei o quê. E aí, a Manuela, que é maior, ela fala... mãe, olha o jeito que você fala, parece que tá brava. A Aurora também fala mas eu não estou brava, só que eu comecei porque se eles veem isso, gente, algo tá errado. E aí até eu fui orar, essa semana eu tava orando e falei, Senhor, e eu comecei, porque o meu temperamento é colérico, eu falei assim, não, é do meu temperamento. Mas eu falei assim, Senhor, algo errado, você porque tá não... querendo justificar isso, eu tô algo... justificando. Não, mas é assim, não, filha, mas é porque eu sou assim. E eu falei assim, Senhor, não, pode trazer a memória pra mim, por quê? Aí, gente, eu me lembrei, olha pra você ver, veio na minha cabeça, o meu pai, ele era muito, ele era rígido no último, ele era muito rígido, e assim, ele não tinha amor em nada. Ele nos tratava com muita agressividade, a gente apanhava muito, coitado, ele não sabia, né? Não julgo ele, perdoo ele, né? E olha pra você ver, até esses dias, uma vez eu sentei com ele e falei assim, pai, você lembra? Ele não lembra. A minha mãe também não lembra de 90% das coisas mas que ela eu fazia. lembro. Exatamente. Só que daí a gente não tem amnésia, Só que igual a Ana falou, às vezes a gente repassa isso pros nossos filhos. E aí na hora eu me lembrei e falei assim, meu Deus. Igual a Ana falou, eu tô repetindo o que meu pai era. Porque tudo bem, eu posso ser uma mulher que fale, olha, isso não. Então a gente tem que tomar cuidado. Escolher até a entonação de voz. E aí, até esses dias eu tava falando assim, eu tava vendo uma mulher e ela falava assim, ser feminina é ser doce, falar mansa. A mulher falando assim, né? E aí ela falou assim, não é isso. Porque a mulher feminina, ela vai passar também uma ordem, ela tem ordem. A mulher feminina, ela ela coloca as coisas no lugar, ela coloca o homem no lugar, ela coloca o homem no lugar dele, ela coloca os filhos no lugar dela, ela se coloca no lugar dela. É de Provérbios 31, Michele. Isso. Se você ler, você vai entender o que é a feminilidade à luz da palavra. É ali, ó, aquela mulher, ela é uma mulher forte, uma mulher que sabe quem ela é, uma mulher bem posicionada dentro da sua casa, ela é respeitada pelas pessoas que estão
estão ali. Mais ainda pelo marido, respeitada pelo marido, pelos filhos, ela é bem vista na sociedade, é uma mulher de valores e princípios. Isso é uma mulher feminina, segundo aquilo que a palavra de Deus espera que nós sejamos. Não aquela caricatura que a gente vê no Instagram, que eles colocam assim, muitas mulheres hoje têm colocado que para você ser feminina você tem que usar o vestido florido, você tem que usar o laço no cabelo, você tem que fazer pão, bolo. Não, gente, eu descobri esses dias, a minha filha ainda falou assim, mamãe, viu como você sabe fazer bolo? Porque como eu tô ficando mais em casa, eu tô me aventurando. Mas eu não sou uma pessoa muito adepta da culinária, eu me esforço muito, eu gosto de cozinhar, mas não sou aquela pessoa que sabe fazer um pão. Quero muito aprender. Até mas se tiver alguém aqui, em nome de se tiver alguém aqui que queira me ensinar, eu aceito. Não sei fazer pão, mas eu quero aprender, vou aprender. Mas não é isso, Senhor. O ser feminina, segundo a palavra de Deus, é seguir aquilo que a palavra determina, direciona para nós. E não querer montar uma caricatura, porque você não vai conseguir sustentar por muito tempo. Você vai chegar uma hora que você vai se olhar no espelho e vai falar assim, essa não sou eu. Eu sou uma pessoa que eu sou muito prática no me vestir. Então eu não tenho hábito de colocar tipo roupa muito delicada e tudo mais. Então imagina eu tentando me encaixar num padrão que a internet tá dizendo que eu tenho que ser. A Ana falando assim, o padrão, gente, e o padrão, eu não tenho nenhum problema, tá? Eu vou entrar num assunto que é um assunto bem delicado, que eu tenho que tomar bem cuidado, porque a mulherada, às vezes a gente fala, eu não tenho problema com plástica, você melhorar, ficar bonita, só que, gente, a gente tem que ver se isso não está se tornando um Deus para nós. Eu vejo quantas mulheres, às vezes até terminando casamentos, por causa disso. Por causa dessa beleza. Até o marido, ele não consegue sustentar, porque ele não está conseguindo sustentar a mulher nisso. E aí sobra a mulher com filho, às vezes os filhos homens. Aí cresce nesse ambiente onde a mulher só da beleza. E o filho homem, principalmente, ele precisa muito da figura paterna, né? E às vezes, essa igual a Ana falou assim, esse feminino está no servir, no cuidar dos seus filhos, no cuidar do seu marido. Esse é o feminino do Senhor. Não é um feminino onde eu tenho que, eu vou colocar meu peito, colocar minha bunda, fazer a plástica. Fazer foto no Instagram, biquíni. Não, nada disso. Eu igual eu falei, eu não tenho problema nenhum, né, em você querer melhorar, seu marido às vezes, né, quer te dar, ótimo, mas gente, a gente é templo do Espírito Santo e a ordem do Senhor é para cuidar da nossa alimentação, sim, é para cuidar do jeito que a gente se veste, mas tudo isso não pode se tornar um Deus e a gente parar de servir a família, sabe? E eu tenho visto que tem acontecido muito isso. Até esses dias eu tava vendo um vídeo que falando assim, do espírito de Jezabel. E é real, gente. Porque até esses dias eu falo assim, meu Deus, eu também, eu tava junto. Porque eu quando entrei, outra coisa que eu fui curada, né, falando lá das presas lá, lembra que eu falei das presas, que elas queriam uma mãe presente? Elas só queriam uma mãe presente. E outra coisa, antes de eu entrar no presídio, eu recebi um papel, e nesse papel tava escrito desse jeito, assim, que as roupas para entrar dentro do presídio precisava ser decente. Na hora que eu peguei esse papel, gente, eu fiquei até envergonhada. Porque na hora o Espírito Santo falou assim, nossa filha, você vai na igreja e olha no lugar onde Satanás tem o comando. Aqui tem ordem. E às vezes na própria igreja, o povo mostrando barriga, mostrando a bunda, mostrando o peito. Gente, e aí, de verdade. E eu às vezes, sabe, eu usava um decote, usava assim, eu tirei. Sabe por quê? Porque eu não precisei mais de ninguém falar, porque às vezes alguém falava, não sei o quê, ou a gente fala assim, mas todo mundo usa. O Espírito Santo fala assim, mas você não é todo mundo. E falando sobre essa questão... você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Falando sobre essa questão da vestimenta, quando a gente se torna mãe, os nossos filhos aprendem de observar a gente. Mais do que a gente ficar falando, eles aprendem por observar. E eu cuido muito sobre isso, né?
sempre quando eu vou colocar uma roupa, se é uma blusa transparente, eu cuido muito de colocar algo por baixo. Eu gosto muito dessas blusinhas que são tipo segunda pele, sabe? E eu uso muito por baixo para não ter cuidado de revelar nada e tudo mais. Procuro usar sempre calças que, se eu tô de calça, eu sempre tô com shortinho, aquele shortinho que a gente usa debaixo de vestido, eu uso até com calça, para não acontecer de ficar uma calcinha marcando, nada dessas coisas. E a minha filha me observa muito, a Aurora, ela é muito observadora. E um dia eu fui numa loja e eu tava vendo uma roupa, né? Tava numa seção de roupa feminina. E eu tava olhando umas roupas, e aí tinha um vestido muito bonito numa arara assim, mas era um vestido decotado com uma fenda e era um pouco colado no corpo, mas era bonito, o vestido me chamou a atenção. Você, gostei. Aí ela olhou, agiu na filha. Agiu na filha, exatamente. Ela olhou e falou assim: nossa mãe, esse vestido realmente é muito bonito, a cor bonita, tudo, mas ele não glorifica a Deus. A Aurora, com 5 anos, me falou isso. E às vezes, que o vestido não glorificava a Deus. E o Senhor usa muitas crianças, mas muitas crianças, a Ana me falando isso, porque assim, às vezes a gente tá na própria igreja, na igreja mesmo. Aí, às vezes, a gente, não é nem questão assim, sabe, você tá num evento da igreja ali. Gente, às vezes a pessoa tá embalada a vácuo. Antes eu já usei essa roupa e eu não tinha essa noção, mas hoje o Espírito Santo fala assim, eu sinto vergonha. Porque assim, a gente como mulher, a gente tem que ter uma noção, porque assim, tá o marido da outra mulher ali, sabe? A gente tem que ter um carinho pelas pessoas, porque senão a gente pensa ai, porque eu tô bonita. Ai, porque o pecado tá nele. Ai, porque é ele que... Só que a lascívia é o pecado nosso, tá, gente? O dele é o de olhar, mas o nosso é a lascívia, porque a partir do momento que eu me visto de uma forma a levar o outro a pecar, eu estou cometendo a lascívia. Eu tô cometendo, porque eu tô me vestindo de forma sensual, de forma a chamar a atenção do outro, e o Senhor, ele condena isso. E isso também, a gente tem que estar atenta nisso com os nossos filhos, porque com a criação. A gente vai passar isso para as nossas filhas. E mais esse mundo ainda que a gente, às vezes eu vou aqui, gente, eu tô aqui no lago. Eu vou sempre aqui, eu moro perto do lago. Ela é fitness. Fitness. Aí, gente, claro, eu vou, gente, eu tenho short meia coxa, mas, gente, normal, short, a blusa, né, tampa a bunda aqui. Mas, gente, de verdade, às vezes eu vou no lago, a mulher tá com a teta pulando pra fora, e a pedaço da bunda pra fora, e a barriga pra fora. Gente, é assim, tipo assim, como se você tivesse pelado. Nada, assim, só tá tampando, assim, só o órgão sexual e o peito, e o bico do peito. Todo mundo tá vendo tudo. E sabe o que é isso? Perder uma essência da beleza, porque isso é a beleza feminina, está nesse se vestir, na modéstia. Porque assim, hoje em dia tá tão normal. Gente, onde eu vou, o povo tá pelado. E, gente, até homem, às vezes eu fico até envergonhada dos homens com umas calças coladas. Calça e camisa. Gente, que se ele respirar, estoura tudo. Isso, e aí você pode falar assim, porque tem umas pessoas que falam assim, essa pessoa tá com inveja, né, Ana? A gente não pode falar, que tá com inveja. Hoje é essa cultura. Porque tá com inveja. Não, gente, não é inveja. Não é inveja, é porque igual a filha dela falou, não glorifica ao Senhor. E quando eu entrei no presídio, eu vi isso, e eu cheguei em casa, peguei o meu guarda-roupa, tirei todas essas roupas, falei, Senhor, mas onde eu vou? Como que eu vou comprar essas roupas? E daí eu orei, e o Senhor mandou uma sacola de roupa pra mim, onde tinha um monte de saia e blusa decente. Então é sobre isso, né? É sobre a gente estar disposta e a ser exemplo. Outra coisa que eu acho importante que você falou é sobre a nossa saúde emocional, né? Você falou assim que a gente tem que se autoconhecer. Hoje em dia tem muitos coaches aí, né? E a gente precisa mesmo, às vezes, sabe, fazer uma terapia. Exatamente, ajuda muito. Eu fiz por um tempo, foi muito bom para eu me conectar comigo mesma e aprender a reconhecer algumas coisas. E a palavra do Senhor, ela fala, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, né? Que eu vos aliviarei. E a mãe, ela precisa ser cuidada,
mas muito cuidada. Por isso, aí até no planner vocês vão ver que eu preparei um momento de autocuidado para vocês refletirem. Sabe, tem aquele autocuidado diário, que é o tomar um banho, lavar um cabelo, pentear um cabelo, escovar uns dentes, tomar um chá, né? É isso, ó, vamos bater. É sobre isso. E você precisa, e às vezes a gente não tá dando, sabe, a gente cuida tanto da casa, mas não cuida desse autocuidado. Exatamente. Né? Então, que a gente prepare, né, um tempo, nem que seja sempre um tempo para eu respirar, orar, falar, Senhor, me ajuda, sabe, eu me cuidar, porque às vezes parece que vem um cansaço tão grande querendo te... Se a gente não estiver emocionalmente bem, a gente não vai conseguir suprir a nossa casa, não vai conseguir administrar a nossa demanda diária como mãe, esposa e todas as outras funções que a gente desempenha. E o Senhor é aquele quem pode, porque muitas vezes a gente vai querer procurar respostas para essa questão emocional nossa no A, no B. Não estou aqui desmerecendo o trabalho do psicólogo, nada, deve mesmo procurar ajuda profissional, tá aí para isso. O Senhor deu sabedoria a essas pessoas para isso, para nos ajudar, mas saber quem procurar, como, entendeu? E ir para esse lugar com um propósito, não ali para tipo assim, não, eu vou lá para mim ter certeza que o meu marido é um narcisista sem vergonha e isso e aquilo, pererê, pererê. Não, que daí você tá indo ali só para poder pra autoafirmar, porque às vezes a Ana falando isso aí, que teve uma mulher que daí ela foi num terapeuta cristão, aí o terapeuta falou assim pra ela, mas você que é narcisista, ela falou assim, é eu mesma. Porque às vezes você vai com um negócio, mas às vezes é a gente que o nosso agir que tá errado, sabe? E aí, pra cada ação, tem uma reação. Sim, exatamente. E a mulher não adianta, a gente que traz essa leveza, sabe, a gente que impulsiona os filhos, o marido. Claro, o marido que vai te apoiar? Tem, mas a gente tem um dom natural de conduzir. De se conduzir. A gente quer, a gente consegue. Isso. Você sabe disso. Isso, é um dom seu. Mas sabe o que acontece? Às vezes você não quer. Você fala assim, eu vou deixar. Eu não quero, eu tô cansada. Mas se a gente permanecer, às vezes a mulher fala assim, até tava conversando com uma pastora amiga minha essa semana, e ela tava falando, né, que nos aconselhamentos de casal que ela e o esposo dão, muitas vezes as queixas são sempre a mesma. A esposa chega falando, mas eu já falei 1000 vezes pra ele, e ele não muda isso e aquilo, mas as 1000 vezes que ela falou foi gritando, foi agressiva, violenta, foi só batendo, não deixando ele falar, não ouvindo a opinião dele, zero diálogo, é só na base da agressividade e da violência. Então aí não tem como Deus agir e trabalhar. Então, se a gente quer ser emocionalmente saudável, uma mulher equilibrada, não uma mulher, nossa, perfeita, mas uma mulher que vive segundo aos princípios do Senhor, uma mulher que sabe reconhecer seus erros, sabe reconhecer quando falhou com alguém e pedir perdão, não tem dificuldade em pedir perdão, nós temos que buscar ajuda em Deus. Buscar ajuda de forma profissional, mas também buscar em Deus. Todos os dias, ter intimidade com a palavra. Não é orar hoje e achar que a oração, ele tipo assim, amigo, né? É igual esfregar a lâmpada do gênio, que eu esfrego e aí eu faço o pedido e acontece. Não, gente, a oração é diária, é constante. A palavra do Senhor nos fala, orai sem cessar. Ou seja, é orar de forma ininterrupta, é constantemente. Tá ali lavando a louça, ore. Tá arrumando sua cama, ore. Ai, mas eu não sei o que falar. Gente, é conversa. A oração é conversa. Isso, é conversa. Aí até esses dias, mas eu já falei tudo. Eu falei assim, daí eu até falei pra minha amiga, porque ela tá passando um momento, eu falei assim, agora sabe o que você faz? Então ora o Pai Nosso. E ela falou assim, Mi, daí eu lembrei de você. Ela falou assim pra ela assim, Mi, mas todos em 30 minutos vem um pensamento. E eu li um livro que ele falava assim, em 30 uma mulher queria parar de fumar. E aí ela foi no pastor, eu falei, pastor, eu quero parar de fumar e eu não consigo. E aí o pastor pegou e falou assim, filha, então ore, porque quando você ora, você não tem vontade de fumar. Daí ela falou assim, mas daí eu vou orar toda hora? Daí o pastor falou assim, não, pode ser em 30 minutos. Daí ela falou assim, o quê?
Ele falou assim, vou testar. Ele falou assim, vou testar. Ela falou que ela orava assim, em 30 em 30 minutos, e ela falava assim, que às vezes ela não tinha o que falar, Senhor, e ela começava a orar o Pai Nosso que estás nos céus. E ela falou que ela largou o cigarro. Então, é a oração. É você falar assim, eu quero... A oração vai aonde você não pode ir. A oração acessa o céu de forma assim, ó, direta. Você não precisa, porque aqui eu tô falando com a Michelle, mas quando eu vou falar com Deus, é eu e ele, é direto, é ligação direta. Senhor, olha, tá aqui, rasga seu coração, não tem dificuldade de falar, Senhor, ó, tá difícil, na criação dos meus filhos, eu reconheço que eu tô errando aqui, tô errando ali, Senhor, ó, com meu esposo, Senhor, aquilo que precisa mudar em mim, muda mesmo, me transforma. Gente, é todo dia, é pedir pro Espírito Santo mesmo te confrontar, para ele te ajudar, para ele abrir os teus olhos. O Senhor espera isso de nós, essa atitude madura, e não uma atitude de criança mimada, birrenta, que quer ficar sempre tendo a razão em tudo, quer ganhar em tudo, quer ter... Porque que hoje a tudo gente seja tá numa seu. geração, né, Ana, que é aquela geração Nutella, você não pode falar nada. A pessoa já, o jeito que ela falou. Você vai corrigir alguém. Gente, pessoas mais velhas. Então nós devemos olhar e falar assim, nossa, eu tô sendo corrigida, mas é corrigida com amor, pra eu ser melhor, né? E vou terminar aqui, gente, ó, já passou. Outra coisa que eu achei muito importante, que eu não posso deixar fora, é a nossa identidade, né? Pois a gente é a criação de Deus, e Jesus Cristo, ele nos criou o quê? Para fazermos boas obras. E lá em Efésios, né, 2:10 está falando sobre isso, e tem uma reflexão aqui. Antes de ser mãe, você é filha amada de Deus. Amém. Sua identidade não está no que você faz, mas em quem a gente é nele, né? Então, nós temos dons. A Ana sabe os dons dela. Eu sei os dons que eu tenho. E como que a gente pode usar esses dons, porque às vezes a gente se perde, porque a gente tem dons, né? No meu caso, eu tenho um dom, né, de conversar, e às vezes é igual eu tava falando pra Ana assim, lá fora o povo me conhece como mulher da oração, e aí aqui em casa eu não consigo, tipo, né, eu escuto um monte de mulher de casamento, ela fala um tempo, aí pra nossa filha, às vezes a gente não tem um tempo de escutar, porque ela quer falar assim, mãe, mas o amiguinho falou isso, mãe, fala. Então, o mesmo dom que você entrega lá fora é o dom para entregar para os meus filhos. Então, quais são os nossos dons? E a gente tem mais de um dom. Então, esses dons a gente tem que dar para abençoar os filhos, para abençoar o marido. Então, que isso reflita antes dentro da minha casa, sabe? Para depois ir para fora. Isso. E tem algo, gente, que eu quero deixar aqui para vocês, né? A Ana vai pensar que é alguma coisa para deixar para vocês também, mas eu quero deixar um exercício mesmo. Que eu quero que vocês tentem fazer semanalmente com a família, porque isso vai abençoar seus filhos, vai abençoar sua maternidade e vai te abençoar. Você faz uma mesa linda, não sei o que você vai fazer, pode fazer um dia da pizza, um dia que você faz uma comida, não sei. Você faz um dia especial, monta uma mesa, você não precisa montar mesa, monta uma mesa especial. Com o que você tem. Isso, com aquilo que Deus te deu, você vai montar com o seu melhor, sabe? Porque às vezes você guarda as coisas melhor pra visita, não, você coloca pra seus filhos. Gente, quebrou, você compra outro. A gente não pode ser apegada, sabe? Aí, nesse dia, é dia da pizza. Claro, começa ali uma conversa e daí vamos ter um momento. E aí a gente tem, às vezes meus filhos não querem falar, mas às vezes eles querem. E aí eu falo assim, oi gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. Aí meu marido, porque às vezes eles não querem. É igual quando você começa a fazer uma vida de oração em casa, muda tudo. Aí eu falo, então hoje a mamãe quer falar algo. E eu falo assim, eu quero falar algo, um elogio pra cada um. E eu quero falar algo que cada um aqui pode melhorar. Então começo eu, né? Eu não falo de mim, tá? O outro que vai falar de mim. Então eu começo. A Manuela, filha, olha, essa semana você doou alguma coisa pra alguém. Que lindo, parabéns, filha. Mas essa semana teve um dia que você respondeu à mamãe e que a mamãe ficou muito triste. E foi um desrespeito e
E o que você tem pra falar sobre isso? Daí às vezes ela, mãe, daí eu falo assim, filha, é algo aqui pra gente melhorar, é algo pra você pensar. Você acha certo? Daí eu começo, você acha certo o jeito que você tratou a mamãe? Você gostaria que a sua filha tratasse você assim? E aí às vezes ela me responde, uma vez ela falou assim, mas você fala assim comigo. E aí? O que você faz? E aí, gente, veio pra mim. Então, isso é muito legal. Em vez de eu responder assim, que isso, minha filha? Você tem que me... Não, assim, opa, se a minha filha falou isso, Poxa, eu tô fazendo filha, é isso. verdade. A mamãe Poxa. não tinha parado pra prestar atenção. Nossa, mas eu acho... O que você sugere? Tipo, ouvir o filho. Não que tipo, seu filho vai passar a ser autoridade, mas ouça o seu filho. Com carinho, da mesma forma carinho. que a gente escuta, né? Você não escuta um monte de mãe, eu não escuto um monte de mulher lá. Agora, e como que eu não vou escutar os meus próprios filhos? Então, é sobre isso. Então, eu quero deixar esse exercício pra vocês. E assim, aí cada um da roda, cada filho vai falando, sabe? Vai falando do pai, da mãe. E que a gente abra o nosso coração a essa melhoria. Porque se a gente abrir como adulto, eles como filhos, eles vão crescer sabendo assim, opa, eu preciso melhorar. E vai ser mais fácil, porque eu acho que para nós foi mais difícil ainda esse processo, porque o meu processo, assim, de amadurecimento foi muito, assim, demorado. E até a volta de Cristo. Mas, assim, hoje eu falo assim, meu Deus, né, quanta sabedoria da palavra do Senhor, que é Ele, que o Senhor que nos dá. Mas poderia, se minha mãe e meu pai tivessem ativado isso em mim, seria, mas assim, correu tudo certo, porque era pra acontecer assim mesmo, porque antigamente nenhum dos pais tinham esse acesso que a gente tem hoje. Hoje a gente tem tecnologia na nossa mão, você pesquisa tudo aqui, ó, e aqui você acha a resposta pra tudo, você acha a opinião de tudo, o método X, o método Y, o método... É só aplicar, né, exatamente. Ana? É que daí as pessoas, elas não... Disciplina positiva, educação não sei das quantas, método Valdo... Tem N formas, mas ainda assim, o método que continua dando certo é a Bíblia. É a criação compatível com a palavra do Senhor. Você pode ouvir o fulano tal, o ciclano tal, como eu indiquei aqui, a pastora. Leio muitos livros, até trouxe alguns livros aqui sobre criação de filhos. Porém, a Bíblia continua sendo o nosso manual de vida. Então, que assim, como a Mi está falando aqui sobre esse desafio, eu quero deixar aqui para você. Eu queria poder chegar aqui e falar assim, olha, gente, a fórmula mágica para você ter filhos respeitosos, educados, lindos e maravilhosos é essa. Façam e vai dar certo com todos os seus filhos. Não tem, gente. Não tem, é ir para os pés do Senhor mesmo, nenhum filho é igual ao outro, você vai criar um filho de um jeito e vai tentar reproduzir aquilo com o outro filho e não vai dar certo aquilo que deu certo com o filho A, não vai dar certo com o filho B, e a gente tem que buscar em Deus mesmo estratégias de como ser mães melhores. Não tô aqui para trazer peso sobre a vida de ninguém, porque eu também tô todos os dias tentando me aperfeiçoar em Deus, reconhecendo meus erros, buscando aprender mais com quem talvez saiba um pouco mais que eu, para eu poder ajudar não só ali as minhas filhas, mas também ajudar outras mulheres que me procuram. Então ore mesmo, quero deixar isso para você. Mas tenha a oração não como um amuleto, como algo que você vai fazer hoje com a esperança de que amanhã esteja tudo resolvido. Não, mas tenha a oração como uma arma mesmo de guerra, que você vai usar todos os dias. Uma arma de guerra. Todos os dias, entendeu? Procure ter intimidade com o Senhor ao ponto de, muitas vezes, Ele nem precisa falar, você já tá assim, aconteceu uma situação, você para, respira, já entendi, Senhor. Entendeu? Então, tenha isso mesmo. Olhe para os seus filhos com um olhar de eternidade. Olhe para os seus filhos não só como, meu filho vai ser um advogado, meu filho vai ser um médico, vai ser um engenheiro agrônomo. Não, olhe para o seu filho como alguém que vai viver na vida eterna e crie seu filho para isso. Se seu filho tiver uma profissão secular, glória a Deus, e que ele seja usado e ousado nessa profissão, mas que o seu filho, mais do que ter uma profissão, ele venha herdar a vida eterna.
para o dia em que você tiver o encontro com o Senhor e você tiver a sua prestação de contas, o Senhor, Ele vê que você teve êxito naquilo que Ele confiou. Ele confiou a você 2, 3, 4, 5 heranças, quantas heranças Ele tiver para a sua vida, que você cumpra a sua missão, o seu propósito com todas elas. A minha missão aqui tá meio revoltada, já dormiu, já acordou. Mas ela passou no teste, ela passou, gente, ela tá de parabéns. Tá demais. Mas é sobre isso, é sobre a gente estar de joelho, porque a nossa oração, gente, é igual eu falo, é igual ao do remedinho quando chegou pra mim. A gente tem que orar, porque assim, às vezes a gente tá com uma situação e às vezes a gente nem orou, sabe? Então que a gente ore todos os dias pros nossos filhos, que eles cumpram a vontade do Senhor, que eles andem, que a gente ore pelos amigos dele, né, Ana? Eu sempre falo, gente, porque a gente é a influência de onde a gente tá. E isso é muito real. Você pode, o nosso primeiro amigo é Jesus. Mas quantas pessoas não têm Jesus como primeiro amigo? Ele deveria ser a nossa primeira influência. A segunda influência deveria ser o nosso marido, para você que é casada. Mas quantas vezes também não está sendo o seu marido, sabe? Às vezes estão sendo amigos mundanos, pessoas mundanas. Às vezes você está dando abertura. Então, que nós venhamos a orar. Eu sempre falo, ore pela vida do seu marido, porque ele, igual a gente falou, a paternidade, a gente falou de maternidade aqui, mas a paternidade é muito importante. Eu quero até deixar algo. Eu sempre oro, a gente leva, né, coloca as crianças para cantar aqui. E aí teve uma época que eu falei assim, Gustavo, ele vai na igreja, né, tal, e aí eu falei assim, eu falava assim, ó, amor, mas não adianta você ir na igreja e você não representar Cristo. E aí o Gustavo, porque a Manuela via, ela já é maior, e aí um dia a Manuela me respondeu dentro do carro, olha pra você ver. Eu estava indo na igreja e ela pegou e falou assim, ai, mas toda vez a gente tem que ficar indo na igreja, de jeito. Daí eu falei assim, eu não falei nada. Eu fiquei quieta. Foi um momento assim, fiquei quieta. E eu já tinha falado pro meu marido. Aí o Gustavo pegou e falou assim, olhou pra ela no banco de trás e falou assim, o que você falou pra sua mãe? O que você disse, Manuela? Porque eu quero te falar algo. Porque o que a sua mãe tá falando é verdade. Deus é em primeiro lugar, Manuela. E a gente vai na igreja sim. E que a menina dela falou, mas aí ele é o pai. É diferente. Às vezes a mãe, a gente fala 20 vezes, mas o pai, ele tem Falou poder uma assim. vez. Ele falou uma vez, ela não tinha nem, ela ficou quieta. Ela não tinha mais argumento. Acabou. Entendeu? Então, nós temos que ser essa mulher que vai tocar tanto o marido para que ele entenda a posição dele. Porque quando ele entende a posição dele, é ele que dá esse, né? Fala assim, opa, esse aqui é meu filho. Agora eu vou dar direção. Porque é como Deus, né? E a gente tá aqui só como auxiliando. Nós somos, né? No início eu falo isso com vocês, que nós somos sim mulheres influenciadoras. Até quando o Senhor trouxe esse nome, eu falei assim, meu Deus, mulheres influenciadoras, parece mulher influenciadora do mundo, né? E aí hoje, que tem a mesa lá das mulheres, eu vi que Deus colocou um monte de mulher influenciadora mesmo, que trabalha em rádio, mulher que trabalha... E aí, um dia, ele falou assim, você entendeu o porquê da mesa das mulheres influenciadoras? Porque eu te dei uma mesa que tem um monte de mulher influenciadora. Eu falei assim, nossa, Senhor, e eu não tinha noção disso. E hoje eu falo esse nome com orgulho, porque nós somos mulheres influenciadoras do reino de Deus. Então nós somos mulheres influenciadoras na vida dos nossos filhos, na vida do nosso marido e aonde ele nos colocar. Então, é sobre isso. Eu agradeço a Ana porque ela veio aqui, veio conhecer minha casa. Estou muito feliz e a gente vai tomar um cafezinho agora. E que Deus abençoe vocês e que a graça do Senhor, que vocês cada vez mais procurem, né, Ana? Até depois a Ana, se quiser me passar os livros, se você quiser deixar. Sim, eu vou passar e você coloca aqui. Isso daí eu vou colocar. Isso. E que Deus te abençoe, que na sua casa tenha paz, sabedoria do Senhor, né? Que não seja pela força do nosso braço, mas seja pela força do Senhor na nossa fraqueza. Porque muitas vezes a gente não tá num dia bom, às vezes a gente tá cansada, mas que o Senhor, né, controle a nossa vida e que nós venhamos ser essa mulher de influência aonde Ele nos colocar. E a maternidade
é um dos maiores presentes de transformação para nossa vida, porque eu falo assim, que através da maternidade, Deus começou a transformar meu casamento. Através da maternidade, Ele começou a me transformar e eu ver quanto egoísta eu era. Porque a maternidade, na verdade, ela é uma salvação se a gente se entrega a ela. A Bíblia, ela fala sobre isso. Porque ela nos salva mesmo, ela nos salva de ir pro inferno, sabe? De nós mesmos. De nós mesmas. Então, é sobre isso. Que Deus te abençoe, graça e paz do nosso Senhor Jesus. E um beijo. Amém. Um beijo, meninas. E você já se tornou mãe, agora escolha continuar sendo uma mãe segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, viu?